Oi galera, bem-vindos a mais uma aula de artes com a Prof. Jaque e a gente já viu sobre a dança, sobre o balé e a gente vai dar continuidade a esse tema. Então a gente falou um pouco sobre o balé romântico, né? O balé trágico e eu expliquei para vocês que esses temas começaram a ficar mais interessantes porque já não estávamos mais falando dos heróis, né? De pessoas salvando pessoas. A gente começou a falar sobre magia, sobre a tragédia, as lendas, os cavaleiros apaixonados, suas donzelas que morriam de amor. Foi aí que o balé romântico tomou esse espaço. Aqui, ó, no Pra Saber, tem uma curiosidade, né? Que fala em 1820, Carlo Blasi, de 1795 a 1878, italiano, grande estudioso da escultura e da anatomia, escreveu Treatise on the Art of Dancing, tratado sobre a arte da dança, em que resumiu e codificou o que se conhecia até então sobre dança. Acrescentou a estética de Noverre, uma técnica mais elaborada. Tanto Noverre quanto Blasi declararam que é de grande importância para um bailarino conhecer a pintura e a escultura, a fim de refinar sua percepção artística para a elaboração dos gestos e dos passos de dança. Então eles acreditavam não, né? Na verdade, uma coisa é fato, a gente tem que estar assim inteirado da arte nas suas diversas linguagens, porque é assim que a gente conhece a nossa própria história também, né? A nossa própria evolução. Então, para saber melhor sobre movimentos, o bailarino tinha que estar por dentro dessa sensibilidade de ver as esculturas, de ver as pinturas, para conseguir transmitir essa sensibilidade através dos movimentos. As histórias românticas que tornavam os bailarinos seres mágicos e alados, muitas delas dançavam seguradas por fios que as erguiam, aqueles cabos que eu comentei com vocês, levaram posteriormente à criação das sapatilhas de ponta, um dos símbolos do balé clássico. Então as sapatilhas de ponta, elas elevavam. Quando surgiu, essas sapatilhas elas eram de materiais variados. Começou com gesso, então algumas pessoas, nossa, sapatilha feita de gesso. Sim, ela era de gesso, então ela era pesada. Depois que ela foi evoluindo e chegou nesse material que a gente tem, que é uma madeira, né? E ela é consistente e a gente realmente fica na ponta do pé, só que a gente tem um suporte. Antigamente não, elas enfaixavam, né? Na verdade eu acho que elas eram masoquistas, elas colocavam os pés mesmo, só com a meinha delas, dentro dessa sapatilha, sem nenhum tipo de estrutura, para não machucar os pés, né? Mas aí depois a gente foi ficando mais inteligentezinha, surgiu as ponteiras de silicone, então não machucava tanto. Mas ainda assim, dependendo do excesso de trabalho, a gente sente um calo, acontece, né? De acabar ficando áspero, vai abrindo uma feridinha ou outra, mas isso depende do excesso de trabalho, né? O primeiro balé considerado romântico foi Les Sylphides, com a coreografia de Filippo Taglioni, a música de Jean Schnitzdorfer, uma excelente pronúncia, né? Que estreou em 1832. Então, olha só uma imagem é uma apresentação de um balé russo, né? Les Sylphides. Os figurinos, então, da época, lembra que eu comentei com vocês? Nessa época, em 1832, os figurinos, os tutus, eram românticos. Os tutus, eles eram até o joelho, a altura do joelho. A maioria delas tem algumas imagens que mostram, assim, a altura do joelho. Mas as outras imagens e reproduções são, assim, até o tornozelo, né? Então, trabalhava para não mostrar os pernões. O balé conta a história de James, que mesmo comprometido com Effie, apaixona-se por uma espécie de fada, uma sílfide. Ao adentrar a floresta em busca da sílfide, no dia em que seria sua festa de noivado, depara-se com uma bruxa que lhe oferece um lenço enfeitiçado, com o poder de fazer as asas da Sylphide caírem e assim ela apresentar a semelhança humana. Ao entregá-lo a Sylphide, suas asas caem, mas ela morre.
Lembra aquele drama, aquela coisa que eu falei pra vocês? A tragédia é a característica. Sem sua amada e com o compromisso rompido, James acaba sozinho. Outro balé importante da época, considerado a obra-prima desse período, foi Giselle, que teve como idealizadores Verneuil de Saint-Georges, Théophile Gautier e Jean Coral. A bailarina Carlotta Gris interpretou Giselle na estreia, porque o papel foi feito para ela, né? Acontecia muito isso, o balé ser escrito especificamente. Eu olho para essa bailarina, me inspiro e penso nela como uma fada. Então eu vou lá, escrevo essa história pensando nela, especificamente nela. Outras bailarinas importantes também já interpretaram posteriormente, como Anna Pavlova. Então guardem esse nome, anotem aí no caderno de vocês e dá uma pesquisadinha, é uma bailarina muito famosa mesmo. Anna foi uma bailarina russa que, com seu talento e suas interpretações extremamente pessoais, deu um novo sentido aos balés clássicos. Então, ó, aqui embaixo, nesse quadrinho verde, tem um pouquinho da história, fala sobre as informações, né, desse balé de Giselle. Então, basicamente, é a história de um fidalgo, né, que ele já era comprometido e ele resolveu ir para a aldeia e se apaixonou por uma das camponesas, né, que era Giselle. Só que daí o caçador dessa aldeia, que era apaixonado por Giselle, ele descobre, né, o Albrecht, ele não era um aldeão, né, normal, ele era um fidalgo e que ele tinha já um compromisso. Então ele fala para a jovem sobre isso, conta toda a trama, né, desmascara o cara, e daí ela não resiste à decepção e sucumbe vitimada pelo amor traído e pela fragilidade física e emocional. Olha só, né? Então a menina descobriu, imagina se acontece isso na atualidade, você descobrir que, né, o cara que você estava apaixonado, ele era comprometido e morre. Complicado. Mas é o balé, vamos falar sobre, né, essa questão da tragédia, que era importante. Só que daí no segundo ato, isso tudo aconteceu no primeiro ato, ela morreu. Bom, no segundo ato tem um lugar, né, num cemitério, à meia-noite. Nessa hora, as Willies, que são almas de jovens que sofreram também essas desilusões amorosas, elas ficam vagando, né, à noite lá nesse cemitério, traídas por seus pretendentes, né, e delas morreram virgens às vésperas do casamento. Ao encontrarem um homem, fazem-no dançar até a morte. Então, a cena é fantástica, assim, tem trechos, vocês não precisam assistir o balé inteiro, mas se vocês quiserem pesquisar um pedacinho, um trechinho, é bem bacana. Que ele vai dançando, 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 dançando. Só que Giselle, antes dela entrar, né, nesse caminho eterno e tal, ela vai lá e salva a vida dele. Ela não consegue salvar a vida do caçador, que ajudou ela, que contou, na verdade, né, a trama para ela, mas ela consegue salvar a vida de Albrecht. E esse é um balé. É bem bonito, aparece as meninas, elas estão com uns véus assim no rosto, é bem interessante. Balé de repertório. Quando a gente pensa em balé, é comum lembrarmos das obras O Lago do Cisne, Giselle, O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida, principalmente esses dois últimos, O Quebra-Nozes e A Bela Adormecida, e Dom Quixote. Além de serem considerados clássicos e estarem no imaginário coletivo, esses espetáculos têm em comum o fato de pertencerem a uma mesma categoria, o balé de repertório. Então é um repertório pré-estabelecido que já acontece. Então quando você fala assim, eu vou dançar a Bela Adormecida, você vai dançar um balé de repertório, porque ele já existe. A gente só vai fazer a reconstituição, né? Fazer a representação dele. Criado na corte francesa do rei V, pelo coreógrafo Jean-Georges Noverre, o balé de repertório, em francês, ballet d'action,
revolucionou a modalidade artística que na época estava perdendo espaço nas danças consideradas mais populares. Então, o balé estava começando a perder, eles falaram assim, não, a gente tem que tomar de novo o nosso público, e daí foi criado esse balé de repertório. O balé clássico. Com o passar do tempo, o balé foi se desenvolvendo em vários outros países, né? Um exemplo é o da Rússia, que tem o balé é fortíssimo lá. O balé, inclusive, ele deu origem à ginástica rítmica, né? Que a gente conhece, ele também deu essa vertente para a ginástica rítmica, que investiu em bailarinos, coreógrafos de outros países para criar companhias de danças locais. Assim, o balé russo recebeu influência do balé italiano, francês e austríaco, por exemplo. Então, uma bailarina clássica ali, bem linda, com um figurino maravilhoso do Lago do Cisne. Algumas mudanças aconteceram no balé desse período, né? Uma delas está o fato dos bailarinos poderem mostrar seu talento no palco, inclusive em solos. Então, dentro do balé de repertório, acontecia muito de ter um momento que tinha os padedês, mas também tinha as variações, que são a feminina e a masculina. Então, por exemplo, se tinha um príncipe, né? Tinha um momento da variação do príncipe. Ele entrava, dançava, né? E eles eram assim tão, né, eu me amo, que depois que ele dançava, parava tudo, ele fazia o agradecimento, agradecia o 2, o 3, o 10, eles ficavam um tempão agradecendo. E o mesmo acontecia com as bailarinas também. Elas agradeciam, né, faziam toda a variação delas e depois elas ficavam ainda agradecendo muito tempo. Então, por isso que os balés eram um pouquinho extensos, esse repertório, eles ainda são. Mas agora a gente dá uma encurtadinha, agradece, já sai. E daí vinham os padedês, que era a junção lá dos dois, né? Então acontecia esses pequenos solos, que também acontecia com os vilões. Os vilões dentro da história do repertório também tinha esse solo, né? Essa variação. Outra diferença está no figurino, que eu falei pra vocês, né? A saída do tutu romântico e a entrada do tutu prato. É uma saia fina de tule, né? Que ela tem uma armaçãozinha, por isso que ela fica durinha, que são umas barbatanas. Essas saias são lindíssimas, mas também são caríssimas. Então aqui tem tem umas leituras para vocês de um balé que foi criado, né, esse grupo de balé de Santiago, que pegou a história, né, do Romeu e Julieta, Shakespeare. Então aqui tem um pouquinho dessa descrição. E para finalizar, nós vamos falar sobre a dança moderna. A exatidão coreográfica e os malabarismos dos passos foram sofisticando, cada vez menos interessando no público. Desculpa. Cada vez menos o interesse do público, de modo que outra fase do balé se iniciou. No início do século XX, a bailarina Isadora Duncan apareceu no cenário da dança, revolucionando a arte de dançar. Pela primeira vez na história, dançou-se com os pés descalços, sem malhas e com túnicas esvoaçantes. Então, até chegar nessa parte, até a gente conhece, até essa bailarina resolver dar as caras, Isadora Duncan, o balé era todo quadradinho, ele ainda né? Quem faz aula de balé já sabe que tem que ir com meia calça, sapatilha, o colã bem alinhado, a saia na altura do umbigo até na altura aqui um palmo da coxa. Então todo mundo, ainda quem pratica balé clássico, tem que estar alinhado. Porém, ela resolveu usar o quê? Túnicas bem leves, bem soltas e também ficar livres, né, das sapatilhas. Então, os pés descalços no chão para fazer os movimentos com mais liberdade. Ela foi para a Europa e em 1904 abriu uma escola de balé. Ela denominava seu trabalho de dança livre, já que não seguia as regras das danças conhecidas. Ela ousou dançar vários tipos de música, isso é, músicas que não eram compostas especialmente para o balé. Depois, Isadora, outros bailarinos e coreógrafos seguiram suas ideias
suas ideias na Rússia e pelo mundo, criando uma forma de dança mais livre e expressiva. Então a dança moderna foi esse surgimento aí de uma dança mais que usava mais da sua criatividade pessoal, não dependia mais tanto de um coreógrafo, mas ainda tinha esse trabalho coreográfico. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, da nossa aula aqui de dança. Espero ter despertado a vontade de vocês, meninos, meninas, de fazer uma aula de dança. É muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!